Olá, boa noite. 12 das 16 legendas com representação no Senado indicaram oficialmente os nomes dos parlamentares escolhidos para liderar as bancadas durante os próximos 2 anos. E a primeira reunião de líderes da legislatura aconteceu hoje. Quem acompanhou a reunião e tem mais informações é a repórter Karine Beluso. Boa noite, Karine. Boa noite, Eni. O principal tópico da reunião foi a composição partidária da mesa diretora do Senado. A eleição está marcada para esta quarta-feira, às 15h. E ao sair da reunião, o líder da Rede Sustentabilidade, senador Randolfo Rodrigues, falou da negociação que está quase fechada. Pelo entendimento na reunião de líderes, deverá a mesa ser composta pelo PSDB, pelo Podemos, pelo PSD, pelo PMDB, pelo PSL e há uma indefinição ainda sobre a 4ª secretaria e o restante das suplências. Mas a ideia é que tenha uma composição de mesa que atenda, sempre que é possível, a proporcionalidade e o conjunto de partidos que levaram à eleição, a aliança ampla que levou à eleição do presidente Davi Alcolumbre. Mas os comandos das comissões ainda não estão definidos. E um ponto especificamente tem gerado polêmica: o nome que o MDB deve escolher para presidir a mais disputada delas, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Se o MDB indicar o senador Renan Calheiros, ele vai contribuir muito com a condução dos trabalhos da mesa diretora. Uma comissão que é central aqui na definição de indicação para ministro supremo, indicação do Procurador-Geral da República, indicação de membros aos Conselhos Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público e tribunais superiores, ter alguém que esteja envolvido em processos judiciais no Supremo. Não é razoável. Aí, me permita aqui o parênteses, essa é a posição da Rede Sustentabilidade. Só lembrando, a reunião para a escolha dos demais integrantes da mesa diretora do Senado está marcada para as 15h de amanhã. A TV Senado vai fazer uma cobertura especial da reunião e começa a transmissão às 14h com informações, entrevistas com os senadores e no estúdio a participação de um consultor legislativo do Senado. Segurança pública e reforma da Previdência são prioridades do governo e de grande parte dos senadores na agenda legislativa deste ano. Desenvolvimento regional, endividamento dos estados, educação e até a questão das barragens, que veio à tona com a tragédia de Brumadinho, vão entrar também na pauta. Prioridade no governo, a reforma da Previdência, que deve ser encaminhada ao Congresso nos próximos dias, é vista como prioridade também por muitos senadores. A reforma da Previdência é a mais importante, a mais premente de todas, por uma boa causa, que é exatamente porque nós estamos vivendo mais. Se estamos vivendo mais, as regras têm que ser adaptadas ao momento que nós estamos vivendo. É uma questão matemática. Fosse quem fosse o presidente, essa reforma teria que ser feita e tenho certeza será feita. Aliás, já devia ter sido feita no governo Temer. Outra pauta que coincide com a pauta do governo é a da segurança. O projeto anticrime, que deve ser encaminhado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso, endurece as regras de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos. Propostas defendidas também por muitos novos senadores. Como representantes do Estado, do Rio de Janeiro e dos municípios, nós temos que ver o que é prioridade no Rio. A vocação do Rio é o turismo e o maior ofensor ao turismo é a violência. Então a nossa prioridade no Rio passa pela segurança pública. Eu, na magistratura, combati a criminalidade organizada e a corrupção e pretendo trabalhar no Senado Federal com a mesma bandeira. Hoje, quem cometeu o assassinato, certo? Ele tem uma prorrogação de pena de 2 quintos, 3 quintos. Eu quero acabar com essa prorrogação de pena. A educação é outro tema que terá defensores fiéis na casa. Primeiro, nós temos que forçar para que seja executado o Plano Nacional de Educação. Segundo, nós temos que
implementar imediatamente a reforma do ensino médio. Eu tive o privilégio de presidir a comissão. Com muitos estados e municípios passando por sérias dificuldades financeiras, as mudanças nas regras fiscal e tributária também vão fazer parte da pauta legislativa. Então nós estamos conversando com vários governadores e essa é uma das pautas que nós queremos defender aqui no Senado Federal, juntar forças dos governadores de todos os estados devedores, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, enfim, vários estados, junto com os senadores, fazer essa grande força na renegociação da dívida dos estados. Desenvolvimento regional e incentivos aos pequenos e médios empreendedores estarão na agenda. Queremos falar, por exemplo, de bolsas regionais de valores, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, por que não? Para atender justamente a um mercado secundário que quer captar dinheiro no mercado, ter acionistas e não tem cacife para entrar numa Bovespa, numa B3, por exemplo, como hoje. O rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, também deverá trazer para o debate a questão do licenciamento e fiscalização de barragens no setor de mineração. O governo disse que vai rever a Lei de Segurança de Barragens. Aqui no Senado já existem assinaturas suficientes para criar uma CPI que apure as causas e os responsáveis pelo rompimento na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Nós temos que estudar, reunir, fazer essa CPI para punir pessoas. Não pode só punir a Vale naquilo que ela tem que pagar de indenização das casas, das pessoas que perderam suas vidas. O que aconteceu no estado de Minas Gerais não pode se repetir, não só em Minas, mas ao Pará, por exemplo, que se tornou agora o grande foco da mineração brasileira. Esta é a maior renovação no Senado desde a redemocratização do país. Dos 54 senadores eleitos em outubro, 46 são novatos, o que muda a composição dos partidos dentro da casa. Mas não foi só a surpresa das urnas no ano passado que alterou a correlação de forças no Senado. Senadores que venceram eleições para o Poder Executivo e trocas de legenda também colaboraram para essa mudança. 3 senadores assumiram governos estaduais em 1º de janeiro e as migrações partidárias de 2015 até agora foram 55 no total. Com os senadores novatos, chegam também 2 novos partidos, PSL e PSC. Já o PCdoB, o PSOL e o PTB deixam de ter representantes na casa. Assim, o número de legendas no Senado vai para 16. O MDB continua sendo a maior bancada, está com 13 integrantes. Em seguida vem o PSD, com 10 representantes. A terceira maior legenda é o PSDB, que ficou com 8 parlamentares. Depois vem o Podemos, com 7 senadores, PT, DEM e PP com 6, PSL e PDT com 4, PPS, PSB, PROS e Rede com 3 parlamentares, PR com 2, PRB e PSC com apenas 1 representante cada e 1 senador está sem partido. O senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, disse que é urgente melhorar a eficiência do Estado brasileiro e aprovar reformas na área econômica. Nós precisamos mudar o país, começando pela reforma do Estado. O Estado está inchado, ineficiente, ineficaz. Nós precisamos, então, fazer realmente as coisas acontecerem com qualidade, como educação, como saúde. Então, nós temos um desafio aí da reforma tributária, reforma previdenciária, e estamos preparados para isso. Eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho nessa questão da transição, respeitar o direito adquirido. Então, essa é a expectativa nossa. Vamos conferir agora quem são os 3 senadores da bancada do Distrito Federal no Senado. Pelo Distrito Federal, os novos nomes são a estreante Leila Barros e o ex-deputado federal Exalci Lucas. O senador que continua o mandato é Regufe. Proibição do aborto, combate às ONGs e redução da maioridade penal. São as bandeiras defendidas pelo senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Ele falou sobre isso em uma entrevista à jornalista Renata de Paula.
No processo de renovação do Senado, são 46 novos senadores. Alguns já chegam com uma larga experiência na vida parlamentar. Entre eles, o senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, que chega ao Senado após 9 mandatos na Câmara dos Deputados. O senhor foi deputado constituinte. Foi, eu vi um mandato antes, né? Vim para a Câmara dos Deputados um mandato antes, em 83. E a eleição para a Constituinte foi em 86, de maneira que já estou com 9, concluí ontem 9 mandatos. Senador, e qual a plataforma que o senhor pretende trazer para o Senado? Olha, eu sou um conservador, né, por índole, por formação e por conhecimento. O Brasil é um país conservador e eu sou sintonizado com a sociedade conservadora. Dentro dessa proposta, nós estamos, depois desse período de governos mais focados em outras desconstruções desses valores, eu então sou sintonizado com a vontade popular que elegeu o presidente da República e que promoveu essas mudanças que acabou de ser revelado aqui no Senado, trazer para cá uma grande renovação, tanto lá para a Câmara quanto aqui para o Senado. Então, essa é a minha proposta. Eu sou conservador, defendo a vida, a família, esses são os meus focos principais. Mas é claro que eu tenho, desses anos todos, além do meu conhecimento acadêmico, que me permite ter uma percepção de todos os nossos problemas, eu tenho condições e pretendo contribuir, colaborar nas áreas de segurança pública, que realmente é muito importante, e na área de economia, porque eu também sou economista, e nessa área de economia é onde nós temos que justamente fazer um grande esforço para que ande junto das outras medidas, para que justamente esta popularidade ou esta população que votou em mim, que votou em tantos representantes, não entre num espaço de frustração, num espaço de decepção conosco. Então, o nosso esforço será mantermos-nos sintonizados com a população. Senador, vamos conversar então sobre essa pauta conservadora, né? A defesa da vida. O senhor tem projetos que o senhor pretende trazer ao Senado? Sim, sabe que nem sempre são os projetos que nós trazemos que são os mais importantes. Eu aprendi isso na Câmara, que mais importante do que os projetos é impedir que os projetos que desconstroem a vida, que desconstroem a família, prosperem dentro das casas. Então, um esforço maior de um parlamentar hoje, da minha experiência, é impedir que a progressão, por exemplo, da liberação do aborto, né? É impedir a ideologia de gênero nas escolas para desconstruir a cabeça dos nossos jovens, é impedir que essas ideologias avancem. Esse é o nosso trabalho. É muito mais importante do que promover novas leis. As leis já existem. O que precisa é evitar que novas leis de desconstrução, fundamentadas nessas ideologias da esquerda que imperaram no Brasil nos últimos 30 anos, em maior ou menor intensidade, progridam. E quais seriam as pautas hoje que o senhor pretende se posicionar contrariamente para impedir esse... Contra o aborto, evidentemente, né? Contra a ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero... Mas algum projeto específico que o senhor identifica na pauta do parlamento? Eu vou repetir. O primeiro passo é identificar quais são os projetos que estão tramitando dentro do Senado Federal e que desconstroem a família e que estão nesse processo de desconstrução. Então, nós vamos impedir, primeiro, que esses projetos avancem. Essa é a realidade. Porque novos projetos nem sempre precisamos de colocar, porque a legislação já é uma legislação conservadora que está sendo agredida por uma transformação brusca de mudanças trazidas, como eu falei, por essas ideologias da esquerda que querem liberar o aborto, que querem
a ideologia de gênero nas escolas e que estão nessa revolução cultural mudando a cabeça a partir da primeira infância das crianças. Então, e tem vários projetos andando assim. Então, nós temos que identificar primeiro esses projetos e depois vamos ver quais projetos nós vamos propor realmente para aperfeiçoar, então, este pensamento majoritário conservador do nosso povo brasileiro. E em relação à segurança pública, senador, o estado do Rio de Janeiro, né, é um estado que passa por uma situação bastante peculiar, né? Pública, e a vocação do Rio é realmente turismo, né, e todas as atividades econômicas conexas são aquelas que geram mais emprego, mais atividade econômica, né? Embora tenha outras atividades, naturalmente, na área do petróleo, na área de estaleiros, etc. Mas essa é a mais importante. E essa é a que a violência mais ofende, porque o turista ele não vem para um espaço onde ele não tenha a tranquilidade de andar na rua, de visitar os museus, enfim, de circular como turista. O Brasil, apesar da sua imensa quilometragem... Nós precisamos realmente valorizar a autoridade policial. Ela tem que ser valorizada, ela tem que ser uma autoridade efetiva. E tudo que for contra a autoridade, os crimes contra a autoridade policial têm que ser agravados. Nós temos que reduzir a maioridade penal para que os jovens de 16 anos não sejam utilizados pelo fato de não terem a maioridade penal, serem inimputáveis, né? Então eles não sejam utilizados pela bandidagem. E precisamos reduzir, então, essa maioridade penal. E outros projetos que temos que ver no próprio Código Penal. Tem que ser revisto, buscando sempre reduzir a impunidade, que a impunidade é o fator permissivo para que essa violência toda existe, para que o poder coercitivo do Estado não se implante. Então, nós temos que rever o Código Penal nesses pontos todos, para endurecer justamente a ação da autoridade contra o crime e defender a maioria, que é a população inocente que transita nas ruas. Mas em termos de legislação, o que o senhor acredita que é necessário para reforçar a autoridade policial hoje? A autoridade policial? Primeiro temos que transformar, temos que criar uma lei de combate, mexer na lei de combate ao terrorismo. Criar realmente uma lei definindo que, por exemplo, um portador de arma de guerra, um fuzil, por exemplo, ele não deve estar com boa intenção. Então, esse tem que ser enquadrado como terrorista. E sendo enquadrado como terrorista, ele passa a ser passível de uma ação letal, como é em todos os países. É a pauta do governador do Rio de Janeiro, né? Está alinhado não com é a pauta do governador, é a pauta das pessoas que raciocinam contra... porque hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro... Não, fala a pauta que o governador está defendendo. Não é só o governador, porque no Rio de Janeiro hoje, o que acontece? Os bandidos estão mais armados, né, com armas de guerra do que os policiais. Então, há necessidade de se endurecer. E isso é terrorismo. Agora estamos vendo, por exemplo, sair do Rio, vamos para Fortaleza. O que estão fazendo em Fortaleza, isso é terrorismo. Então, nós temos que ter uma ação antiterrorismo, porque aí, com a ação antiterrorismo, você enquadra esse tipo de ação em guerra, em guerrilha. E você, então, elimina ou tira a justiça do julgamento disso, porque são atos de guerra. Então, esse é um grande passo que tem que ser dado. É uma lei antiterrorismo no Brasil. O mundo todo tem essas leis, só não temos aqui no Brasil. E nós estamos chegando nesse ponto. E em relação à economia, né? O senhor falou que Sim, a economia é muito... O senhor é economista também, e o Rio de Janeiro é um estado que... Enfim. Em relação à economia, o que nós temos de fazer de início, e que está sendo feito, é auditoria e fiscalização em todos os chuveiros que deixam vazar o dinheiro do erário. Vou dar como exemplo, ONGs. Nós temos milhares de ONGs no nosso país que formam um exército da esquerda
e que só ficam nas tetas da República, que são poucas. E, então nós temos que acabar com isso, porque nós temos naturalmente ONGs que são sérias e necessárias, mas 90% você pode botar no lixo, porque só sugam a nação. Nós temos, por exemplo, que juntar agora mesmo, eu vi uma medida sábia, juntar toda a fiscalização e todo o poder de autorização para empresas mineradoras fazerem barragens num único órgão, que hoje tem 6 ou 7 órgãos que dão licença e não é simultânea. Então, eu sou empresário, eu quero fazer uma barragem, eu tenho que pedir licença ao IBAMA, não sei quem, 7. Isso aí tudo para facilitar a corrupção. Então, quando você coloca isso tudo num único lugar, você vai reduzir a possibilidade do desvio de conduta. Então, foi o que está sendo feito agora. Todos esses órgãos vão ficar num só. Então, aí não vai ter como. Então, a empresa vai entrar num único local e aguardar uma única autorização e se submeter a uma única autoridade que tem como suporte todos esses órgãos técnicos, naturalmente, para fazer a avaliação. Então, acaba o chuveiro da corrupção. Fiscalização. Vamos falar uma outra situação que é recorrente. Sindicatos. O Brasil tem 17 ou 18 mil sindicatos. Meu Deus do céu. Mas aí descobriu por quê. Porque criar sindicato é um grande negócio, ou era um grande negócio. Isso nós já conseguimos agora cortar uma das tetas, que era justamente aquela contribuição obrigatória que sustentava os sindicatos. Mas não para aí, não. Os governos anteriores, eles tinham canais de alimentação desses sindicatos por outros motivos, como movimentos sociais, etc. Então, cortar isso tudo. Estou falando de economia para valer. Quantos bilhões são economizados aí? E aí por aí vai. Então, estas medidas serão tomadas, com certeza, são promessas, não são programas de campanha do presidente que assumiu. Por conseguinte, eu sou deste grupo que assumiu, estou sintonizado com essa população conservadora, então nós vamos andar nesse caminho. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Desculpa a minha veemência, mas eu sou um jovem senador veemente. Bom, muito obrigada pela entrevista, você muito obrigada pela atenção. Se você quiser fazer críticas ou sugestões, você pode ligar para 0800 61 2211. Se você quiser assistir esse programa mais uma vez ou outros programas da TV Senado, eles estão disponíveis no site da TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Hoje é dia de comemoração por aqui. A TV Senado completa 23 anos. E a gente agradece a você por todos os dias nos prestigiar com a sua audiência. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.